Donc nous allons passer à la conférence de cette cérémonie de clôture qui va être prononcée par Divaldo Pereira Franco. Donc nous invitons Divaldo à la tribune. Excelentíssimo Senhor, Dr. João Nestor Mazzotti, muito digno secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Excelentíssimo Senhor Roger Perrez, muito digno presidente da Associação Francesa e Francófona de Espiritismo e da associação que se encarregou de desenvolver este congresso, excelentíssimo senhor Fernando Igreja, muito digno representante do excelentíssimo senhor do embaixador do Brasil na França, dignos membros da mesa diretora, ilustríssimos senhores representantes de todos os países membros do Conselho Espírita Internacional, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, exoramos as bênçãos de Deus em forma de paz para todos nós. As nossas primeiras palavras são de profunda gratidão ao 4º Congresso Espírita Mundial pela deferência com que nos distinguiu, oferecendo-nos este testemunho de amizade que reconheço não merecer. E com a permissão dos senhores membros deste congresso, eu rogo licença para transferir a homenagem e a distinção ao preclaro codificador da doutrina espírita Allan Kardec, cuja proposta vem me libertando da ignorância e do primitivismo. Sem essa contribuição da doutrina espírita, a existência atual em que me encontro não teria qualquer sentido. Aceito o estímulo e a bondade dos queridos amigos, mas tudo aquilo que signifique homenagem e gratidão, rogo licença, repito, para transferir ao insigne mestre, que é a luz dos 2 últimos séculos. No processo da evolução sociopsicológica da criatura humana, podem-se assinalar 5 períodos distintos pelos quais passaram os homens e as mulheres, as raças, nos últimos 10.000 anos. O primeiro período foi caracterizado pela vida nômade, em que a caça e a pesca eram as razões únicas para o existir. Esse período chamado forrageiro estendeu-se ao largo da história, enquanto a criatura humana lentamente despertava para a consciência. Logo depois, aproximadamente 100 séculos antes de Jesus, surge o período horticultor, em que os homens e as mulheres
descobrem a necessidade da vida agrária, porém realizam-na através do esforço com as próprias mãos. No terceiro período, entre 40 e 20 séculos antes de Jesus, tem-se a descoberta do arado, em que os seres humanos percebem que através da força, com uma forquilha, e mais tarde, graças à atração animal, pode rasgar o solo, ensementá-lo, fixar-se também ele à terra e colher sazonados frutos e bens que servirão de base para as primeiras culturas e civilizações. Alarga-se a história e somente mais tarde, aproximadamente pelo século XVII, é que homens extraordinários, como René Descartes e Isaac Newton, interferem na cultura, arrebentando as amarras do pensamento medieval e propondo as primeiras bases do iluminismo. É nesse período que surge a proposta favorável à razão. A ciência empírica encontra um lugar de destaque acima da postura ancestral religiosa fanática, supersticiosa, sem quaisquer fundamentos para libertar a criatura humana. E esse período iluminista, que tem o seu momento culminante na França, faz-se celebrizar por pensadores incomparáveis, que procuram demonstrar que a vida tem um sentido, que o universo não é fixo, que a vida não é paralisada, e somos os próprios construtores da nossa vida. Logo depois, em que o iluminismo consegue apresentar os pródromos dos direitos humanos, libertar as raças que serviam de escravas, ensejar a oportunidade dos ideais democráticos, separar o Estado da religião e cantar as glórias da liberdade no coração do povo, no que resultará o inolvidável dia 14 de julho de 1789, quando do Café de Paris sai a massa cantando os ideais da igualdade, da liberdade, da fraternidade, para derrubar a Bastilha e logo depois apresentar nos códigos da justiça humana a legenda insuperável e ainda não vivenciada devidamente dos direitos humanos. O iluminismo consegue convidar-nos para reflexões profundas em torno da vida, do ser, da sua fatalidade evolutiva, até que, no século XIX, graças à contribuição de novos pensadores, como Schopenhauer, Nietzsche, na França Foucault, Heidegger, apresentasse uma reação, demonstrando que o iluminismo colocou o homem como observador, mas não se recordou de estabelecer realmente uma observação a respeito do homem. E nasce o período denominado pós-moderno. Nesse período pós-moderno, o pensamento adentra-se pela ciência. E Sigmund Freud estabelece que o prazer, que a felicidade são resultados da opressão. A criatura humana possui conflitos que não pôde superar e naturalmente transforma-os em sensação de prazer, influenciando profundamente o pensamento filosófico e a conduta histórica durante o século XX.
Mas é nesse período denominado pós-moderno que aparece a psicologia cognitiva para demonstrar que a criatura humana também é portadora de uma reflexão profunda e de uma intuição a respeito do ser existencial que é, coroando-se a partir de 1992 com a proposta da chamada psicologia positiva, na qual a criatura tem o direito à liberdade, ao ideal, à beleza, à paz, sem qualquer conflito de natureza ancestral e sem qualquer algema com as reminiscências do passado. Abre-se então o elenco da chamada era pós-moderna, caracterizada pelas informações, e entre a proposta do pensamento freudiano, da psicologia cognitiva, da psicologia positiva, à psicologia transpessoal, que através de pensadores admiráveis, de psicólogos, de psiquiatras e de psicanalistas que encontraram a alma, apresento a realidade do ser pensante, não como fenômeno espúrio da união casual dos gametas, formando o neuroblasto e mais tarde o ser pensante, mas como resultado de uma fatalidade divina, demonstrando que a vida preexiste à concepção e sobrevive à disjunção molecular. É nesse contexto que se apresenta a proposta da doutrina espírita, exatamente quando começa o declínio do iluminismo, através da figura incomparável de Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, com toda a justiça, considerado o apóstolo da nova era. Allan Kardec penetra o seu bisturi no organismo da cultura, da ética, da civilização, e demonstra que o Espiritismo esteve presente em todos os fastos da história, seja na Antiguidade Oriental, seja na Antiguidade Clássica da Grécia, de Roma, seja no cristianismo, e mais tarde com Jesus, alcançando um de seus momentos gloriosos, quando o incomparável mestre apoia a reencarnação e ele próprio vem provar a imortalidade da alma através da sua ressurreição. Coube a Allan Kardec apresentar o paradigma que hoje é defendido pela educação, pelas doutrinas do pensamento filosófico e particularmente por aquelas da ciência que investigam o ser em profundidade e encontram a alma imortal. Nesse admirável panorama, a partir de 1998, a Unesco deu-se conta que era necessário fazer uma reavaliação histórica da educação. Os processos metodológicos, pedagógicos da educação pareciam apresentar-se falidos, porquanto a sociedade que havia atingido o ápice da ética de Immanuel Kant, o pensamento de Albert Schweitzer e de pensadores que tentaram penetrar no âmago dos sentimentos superiores, não havia resolvido os problemas íntimos da criatura em si mesma. Então a Unesco convidou Jacques Delors para que ele reunisse psicólogos, sociólogos, pedagogos, ministros de educação do Oriente e do Ocidente e fizesse uma análise a respeito de uma proposta educacional para o novo milênio em paradigmas
nas propostas transcendentais de Allan Kardec, quando tem oportunidade de falar que a educação é o único antídoto à crueldade e à ignorância, e que somente através da educação, não a educação apenas intelectual, mas da educação moral, mas não da educação moral que se adquire através dos livros, aquela que tem a ver com o sentimento da criatura, com seus valores profundos, aquela que emerge da alma, conforme a proposta latina de educere, arrancar de dentro, como assinalava Platão, na proposta maiútica de Sócrates. O conhecimento estava dentro, educar era fazer que emergissem as informações que estavam latentes na criatura humana, para que elas atingissem a área do raciocínio e, naturalmente, da emoção. O relatório de Delors estabelece que é necessário ensinar a conhecer, sem o que a educação falha. Allan Kardec nos havia dito, através da palavra do Espírito de verdade: espíritas, instruí-vos, para que através da instrução possamos conhecer quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. É indispensável no conhecimento, é fundamental para que a criatura faça a sua viagem interior e logo depois possa espraiar-se na direção do continente da vida. Logo depois, como pilar da educação proposto por Delors, é necessário ensinar a fazer, porque aquele que conhece dispõe das técnicas, do mecanismo e pode fazer. Mas Allan Kardec já nos havia dito: fora da caridade não há salvação. É a ação do espírita que, depois de conhecer os alicerces do pensamento espírita, parte para a realização do trabalho que o dignifica e que o liberta. O terceiro pilotis está estabelecido como ensinar a ser. Conhece-se a severo insigne mestre de Lyon, o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e lutar sempre contra as suas inclinações más. É necessário ser, depois de conhecer e de fazer, para alcançar o quarto pilotis: ensinar a conviver. Aquele que sabe, que age, que se ilumina, convive. E Allan Kardec propõe-nos a solidariedade em todos os momentos da nossa vida. E quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele define o homem de bem, eis que estabelece os paradigmas do verdadeiro espírita, que sem a menor sombra de dúvida é o verdadeiro cristão. Logo depois que foram apresentados esses admiráveis alicerces para a nova educação, a Unesco solicitou ao eminente filósofo francês, uma das maiores autoridades vivas na área da educação, Edgar Morin, que estabelecesse normativas capazes de tornarem a educação factível e de um desenvolvimento muito fácil para ser incorporada ao nosso dia a dia. E Edgar Morin escreve então a sua obra memorável,
apresentando os 7 itens fundamentais para que a educação possa, em realidade, atingir a meta para a qual se propõe. E a primeira delas é uma análise sobre a cegueira do conhecimento. Quando compulsamos a obra de Edgar Morin, tínhamos a impressão de estar lendo o Livro dos Espíritos, cuja finalidade é trazer não apenas o conhecimento intelectual, mas aquele conhecimento que leva à sabedoria, aquele conhecimento que propõe a instrução, mas também a emoção, para que não fique na cegueira que tem levado multidões ao fanatismo, à loucura, ao partidarismo e, acima de tudo, a uma postura de falsa superioridade em relação às demais criaturas. O segundo paradigma é apresentado como o erro e a ilusão. A doutrina espírita vem para matar o materialismo. É a única doutrina que possui os recursos hábeis para demonstrar que o materialismo é uma fuga da realidade. Quando Berthelot, o eminente acadêmico de França, cedeu a sua cadeira pela morte a um substituto emérito, este disse no seu discurso de posse: eu não conheço um só exemplo no qual a ciência haja enxugado lágrimas que nascem no coração. Asseverava que era necessário uma proposta que libertasse do materialismo científico, oferecendo uma visão otimista da vida, particularmente diante das lágrimas que nascem no coração. As lágrimas da saudade, as lágrimas da angústia, as lágrimas das interrogações não respondidas a respeito do que Leon Denis estabeleceu no seu Après la mort. A dor, o que acontece depois da morte. E ele escreverá no seu prefácio: vi deitadas sob as camadas de areias do deserto e as águas dos oceanos, as cidades da antiguidade dormindo seu sono eterno. Vi passar diante dos meus olhos as sepulturas arrebentadas, os túmulos vazios, as civilizações que foram carcomidas pelo tempo, as grandes construções que o vento do deserto acaricia com a sua delicadeza ardente. E me perguntei, para onde foram essas civilizações? A morte a todas devorou. Mas será que o sentido da morte é o sentido da vida? E que a vida consegue desaparecer ao beijo da morte na realidade do existir? Que se dirá alguém que contempla um ser querido sob a laje fria e que repousa depois do fenômeno da morte? Aquelas lágrimas doridas que partem do coração. Pois eu vos direi, assevera o ilustre filósofo de Tours, eu vos direi, o Espiritismo afirma-vos que não existe a morte. Este ser querido vive. Confiai, porque ele permanecerá convosco. E teu Espiritismo veio apagar o erro e a ilusão em que mergulharam muitas mentes acadêmicas nesse afé atormentado de negar a sobrevivência da alma, como fizeram Florence e Cuvier aqui na Universidade de Paris. Nós, anatomopatologistas,
Temos dissecado milhares de cadáveres e não encontramos a alma. Talvez se eles tivessem lido o insigne pastor Antônio Vieira, o sacerdote católico que fez o discurso na corte numa quinta-feira da paixão. Quereis saber o que é a alma? Olhai um corpo do qual ela acaba de sair. É óbvio que dissecando o cadáver, estes eminentes cientistas não poderiam encontrar a alma, porque a cadaverização era o efeito natural da alma ausente daquele corpo. Então o Espiritismo veio, antes de morrer, apagar o erro e a ilusão. Mas logo depois, diz o insigne mestre francês, é necessário que se tenha um conhecimento dos fatores pertinentes. E a doutrina espírita, na sua divulgação educativa, estabelece como valores pertinentes a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados. Paradigmas, sim, proposto por Thomas Kuhn, quando estabelece que o paradigma é aquela base que resiste às investidas do pensamento e por um largo período dominam o conceito cultural. Thomas Kuhn apresenta os paradigmas que se encontram na biologia como na física, na química como em outras doutrinas. E o Espiritismo, pois, tem os seus paradigmas filosóficos, alguns dos quais podem ser confirmados pela investigação científica, através do laboratório da mediunidade, ou por meio de processos, de experiências e retornos a existências passadas, na moderna técnica da psicologia transpessoal. Mas vem logo o quarto piloti, proposto por Edgar Morin: ensinar a condição humana. A doutrina espírita estabelece um novo humanismo, um novo humanitarismo, através da sua proposta de que somente pelo amor espíritas amai. Estabelece o espírito de verdade como paradigma insofismável para ao lado da instrução adquirir a sabedoria. E logo se apresenta o quinto paradigma, aquele que propõe ensinar a identificação terrena. O Espiritismo, em falando-nos da pluralidade dos mundos habitados, diz-nos que a Terra é a bendita escola onde desenvolvemos o Deus interno, a centelha de vida que jaz em nós. O Espiritismo afirma-nos que trazemos a realidade da luz, porque somos lucigênitos. E é necessário que vivamos na terra, não como lugar de exílio, um lugar de penas, de maldições, de sofrimento, mas como uma escola de provas e de expiações. Somente através das provas podemos passar pelas experiências evolutivas para atingirmos patamares mais elevados. Somente através da expiação depuremos as nossas falhas que se repetem e que temos prazer em conservá-las, mesmo quando a pedagogia do sofrimento chama-nos a uma mudança de atitude. E logo propõe Edgar Morin
o seu sexto paradigma, ao estabelecer a necessidade de se ter uma resistência para poder enfrentar as dissipações, as ilusões, a violência. O Espiritismo equipa-nos de valores para enfrentar as situações aziagas, para termos a coragem de asseverar que somente nos acontece o que pode servir-nos de modelo educacional. Somente nos sucede aquilo de que temos necessidade para evoluir, destruindo a figura do Deus antropomórfico, destruindo aquela figura do Deus vingador, retirando a punição, que agora vai ser substituída pela reeducação. O Espiritismo, então, antecede esses pilares da educação, e particularmente o sétimo, quando Morin propõe-nos ensinar o conhecimento da solidariedade humana, da ética, para poder entender o ser humano. Nenhuma doutrina, com todo o respeito que nos merecem todas, até esse momento conseguiu alcançar o âmago do cristianismo puro, conforme o viveram Jesus e os seus apóstolos, aos primeiros dias, antes das criações teológicas, que estabelecem códigos que modificam a estrutura da realidade do pensamento. Eis porque a doutrina espírita jamais se submeterá a qualquer proposta teológica que seja apresentada e pedindo a faculdade de pensar daqueles que são tocados pelas suas luzes libertadoras. Não tem o Espiritismo nenhuma teologia, como bem afirmou a doutora Marlene Severino Nobre na sua conferência. O Espiritismo é uma doutrina de livre-exame, é a doutrina da consciência, da responsabilidade. E se ela por acaso tivesse uma proposta teológica, estaria exarada no Sermão da Montanha, no maior código de que tem notícia a humanidade, conforme asseverou Mohandas Karamchand. Compadeço-me dos cristãos. Eu amo Jesus Cristo, disse o apóstolo da paz, mas tenho muito medo dos cristãos. Merece considerar que a sua Índia querida estava sob o domínio do Império Inglês cristão, que anatematizava as criaturas, submetia-as a situações deploráveis e explorava-lhe a alma até o sangue que era vertido em forma de lágrimas e de suor. Eu amo Jesus Cristo, afirmava ele, porque eu li o Sermão da Montanha, as 10 frases de São Mateus. Para mim, bastaram-me aquelas 10 frases. O cristão tem toda a Bíblia, mas não vive sequer um dos postulados do Sermão da Montanha. E mais tarde, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele a dizer: se o único homem atingisse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Esquecendo-se que ele atingiu essa excelente qualidade de amor, que neutralizou o ódio de milhões, quando libertou a Índia e o Paquistão do tacão vigoroso do Império Britânico. Mas quando os ódios religiosos separaram a Índia do Paquistão e estabeleceu-se a guerra, que continua até hoje, ceifando vidas,
Ele, indiano, transferiu-se para a residência de um paquistanês. Quando eram incendiados os templos de um e de outro lado, e ali deteve-se, quando uma comissão de notáveis foi buscá-lo. E lhes disse num ar de censura: tu és indiano? Não sou. Eu sou paquistanês. Sou indiano. Sou cristão. Eu sou um cidadão do mundo. E enquanto luteis uns contra os outros, eu ficarei entre aqueles que se destroem, para poder mostrar que somente a paz pode tornar felizes os indivíduos. E mais tarde, quando desceu para orar, diante de quase de 10 mil pessoas na praça, um fanático paquistanês chamou, a menos de 5 metros de distância, Mahatma, e frágil ele se voltou. O covarde aplicou-lhe vários tiros, mas ele sorriu, e conforme a sua tradição, ao pronunciar o nome de Deus antes da morte, será recebido por Deus. Ele pôs a mão no peito e disse 2 palavras: ó Rama, e não morreu. Voltou para casa, em triunfo, coroado de estrelas. O Espiritismo dá-nos este mesmo sentido de amor, quando Allan Kardec nos informa a respeito do desenvolvimento intelecto-moral da criatura, que deve andar passo a passo para formar as 2 simbólicas asas da perfeição. Então é necessário recordarmos-nos de que a divulgação do Espiritismo, neste período pós-moderno e informacional, como estabelece Ken Wilber, o notável psicólogo americano transpessoal, deve ser estruturada a proposta em alguns paradigmas. Primeiro, conhecer a doutrina, para depois de a conhecer, empolgar-se e vivê-la, através de cujo comportamento poderá semeá-la nos corações, nas mentes, nas vidas, e ao fazê-lo, levar a contribuição valiosa do autodescobrimento da questão 919 de O Livro dos Espíritos, que o Iber, sem nenhum vínculo com o Espiritismo, assevera que a educação real e também um relatório de Delors tem que ensinar o indivíduo ao autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz para encontrar-se a felicidade neste mundo e libertar-se das inclinações más? Interroga Allan Kardec. E as entidades venerandas redarguem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Delors refere-se à necessidade deste gnótese auton, desse nocete ipsum, desse conhece-te a ti mesmo. E será Santo Agostinho quem terá a oportunidade de desdobrar a questão, assinalando: fazei como eu. Diariamente, quando me ia deitar, antes de conciliar o sono, eu repassava pela memória os atos do meu dia. E quando me dava conta que me havia enganado, no dia imediato procurava corrigir-me. E quando estava certo, procurava prosseguir. É aquele mesmo Agostinho de Hipona que se levanta do maniqueísmo, apaixonado por Jesus,
e apresenta à humanidade o primeiro tratado de autopsicanálise nas suas notáveis confissões. Seu encontro com Jesus foi arrebatador, definiu de rumo. Eu era venal, escreveu com tranquilidade. Eu mentia. Eu tinha prazer em furtar, em roubar, em criar embaraços à minha mãe, a todos. Eu experimentava um certo gáudio em uma vida relapsa e vulgar, até encontrar Jesus. Ao encontrá-lo, deixei que a sua palavra incendiasse as minhas imperfeições e mudasse a estrutura do meu comportamento. O célebre mestre de oratória, de retórica, em Milão, em Roma, e agora em Hipona, na África do Norte dos seus dias, será o homem que, reestruturado, que nasceu em Cristo, vai viver para Cristo, ensejando-nos uma visão otimista do incomparável Jesus de Nazaré. Como escreveu muito bem e referiu-se Ernesto Renan, aqui no Colégio de France, no dia 22 de fevereiro de 1862, quando na aula inaugural ele se levanta diante dos acadêmicos de Paris ali reunidos e diz: Jesus é um homem incomparável. O auditório freme e Ernesto Renan prossegue afirmando: tão grande ele é que dividiu a história. Não houve lugar para ele na história. Por isso mesmo os fastos do pensamento são relatados antes e depois dele, porque Jesus é um homem incomparável. O Espiritismo, através de Allan Kardec, apresenta-nos a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia? Jesus. Jesus é esse modelo síntese de todas as perfeições que nos cumpre perceber e que conseguimos entender. É, portanto, ser incomparável que Ernesto Renan terá a ocasião de referir-se poucos anos depois, sem haver lido o Livro dos Espíritos, porque o Espiritismo tem a ver com todos os ramos do conhecimento. E se ele esteve presente no passado, através da fenomenologia, não como doutrina, porque como doutrina, ele nasce a 18 de abril do memorável de 1857. Ele nasce quando Allan Kardec afirma: para ideias novas, palavras novas. Propõe o termo Espiritismo, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É uma ciência, dirá mais tarde, que marcha ao lado das demais ciências, mas não se detém onde elas param. Porque a ciência convencional estuda efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Portanto, está à frente da ciência convencional, porque é a doutrina da ciência divina que nos foi trazida à Terra pelos guias da humanidade. Então é necessário criar na divulgação do Espiritismo novos paradigmas, entre outros, desenvolver no espírita
no candidato, no ouvinte, no leitor, o sentimento, da mesma forma que a cultura desenvolve a razão. Através da fusão, sentimento e conhecimento, razão e emoção, o indivíduo está equipado para enfrentar os testemunhos do caminho. Fé verdadeira somente o é aquela que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a fé espírita, racional, fundamentada na linguagem retoricível dos fatos, aquela que brota da experiência de laboratório, já não é mais aquela que se deriva do ver para crer, mas que está alicerçada na proposta nuclear do crer para ver, porque só existe energia. Albert Einstein, por volta de 1900, teve a ocasião de dizer que a ciência sem religião é coxa, mas a religião sem a ciência é cega. O Espiritismo, como definiu o Espírito Viana de Carvalho, é a ciência da religião, é a religião da filosofia e é a filosofia da ciência. Ela interliga-se e completa-se nos postulados que a constituem. Então é necessário que os paradigmas de fazer o indivíduo autoconhecer-se, desenvolver a emoção e ter uma visão multidisciplinar da realidade, para não tomar no fanatismo, para libertar-se das superstições, para não se deixar engolfar por opiniões personalistas, ou por informações de espíritos burlões, mistificadores, que se comunicam aqui e ali, mas não recebem o aplauso da universalidade do ensino. Allan Kardec advertiu-nos, conforme se encontra na Revue Spirita, de 1865, na página 125. Não vos deixeis enganar por mensagens bombásticas, firmadas por nomes pomposos. É necessário, dizemos nós outros, que a mensagem resista a uma análise crítica da razão, da lógica, e permaneça imbatível, acompanhando os avanços da ciência, conforme a proposta de complementação doutrinária que veio através do apóstolo da mediunidade, recentemente desencarnado, o venerando Francisco Cândido Xavier. Através de outros médiuns notáveis, como a senhorita Ivone do Amaral Pereira, Fernando de Lacerda, e um grande número no Brasil e no mundo, porque o Espiritismo não tem pátria. Ele nasceu em França, por ser a capital intelectual do mundo. A cidade-luz deveria resistir ao cepticismo das academias, ao burlesco da religião, à ignorância do populacho. E ao transferir de alguma forma a proposta para um país sem karma coletivo, a fim de que se espalhasse pelo mundo a posteriori, não abandonou a França. Permaneceu aqui também, iluminando consciências e resistindo ao cepticismo newtoniano cartesiano, porque o Espiritismo pode enfrentar o materialismo onde este se omisia pela sua lógica, pela sua razão, pela sua proposta de natureza científica. Então, agora que nos preparamos para a divulgação, quando teremos a oportunidade
de ver o mundo novo, novamente recordamo-nos do insigne codificador, quando se refere aos 5 períodos, porque passaria a humanidade durante a vigência do Espiritismo. Fala Kardec com a sua autoridade. O primeiro período foi o da curiosidade, o das mesas girantes e falantes, da mesa tripóide, pé de galo, quando as moçoiras queriam saber se iam ou se não iam casar-se. Foi aquele período em que Napoleão III, o Carbonaro, e Eugênia de Espanha estavam em pleno império. E nesse império convidam mais de uma vez Allan Kardec ao Palácio de Tuileries, para que o imperador, que gostava de prestidigitação, e que tivera ali Daniel Dendelsholm, que realizaram uma memorável sessão de materialização no ano de 1850. Faz-se Nedo, o imperador, a imperatriz, a corte e o casal austríaco Metternich. Graças a quem temos depoimento notável da memorável sessão, quando Napoleão Bonaparte deixa um autógrafo e quando a imperatriz Eugênia, vendo Daniel muito pálido e uma voz soturna dizendo: por favor, coloque sua mão embaixo da mesa. E ela faz, e dá um grito, e pede ao marido para que também ponha a mão. E ele emociona-se até as lágrimas, porque estava apertando a mão do seu sogro. E quando lhe perguntaram: e como sabe que era a mão do seu sogro? Porque ele tinha o dedo da mão direita, o polegar amputado numa luta. E a mão que eu apertei era portadora apenas de 4 dedos. Então, impressionado com Daniel Dendelsholm, cuja mediunidade passou um ano sem funcionar, fazendo que, no dia 25 de abril de 1851, o Marquês de Beaumont fosse à residência em que ele estava e perguntasse: o imperador deseja saber se os espíritos voltaram. E Daniel disse: exatamente. À meia-noite de ontem para hoje, eles retornaram. Diga a sua majestade que estou às ordens. Ele chamará Allan Kardec para fazer-lhe perguntas a respeito da grandiosidade da vida imortal. E Allan Kardec, da sua humildade incomum, não registra bombasticamente as vezes em que esteve em Les Tuileries para dialogar com o imperador e a imperatriz da França. Então, ele fala que aquele período era de curiosidades. O segundo período foi de natureza religiosa, em que o Espiritismo arrebata as almas, traz Jesus, reescreve o Evangelho. O terceiro período é o filosófico, sem abandonar o anterior, bem se vê. O quarto período é um período que não foi definido, é um de transição. É o período em que a ciência se encarregaria de confirmar-lhe os postulados. E o quinto período é o da renovação social. É o período do qual estamos entrando desde o último quartel do século XX, e que será assinalado a partir deste momento do 4º Congresso Espírita Mundial, quando novas bases serão colocadas em linguagem, porque são inamovíveis as bases do Espiritismo. Seus fundamentos são estruturas que estão fincadas na rocha da experiência científica. Então, a renovação social, a renovação que deverá vir através da divulgação por todos os meios, particularmente agora através da informática, dos recursos virtuais,
que vara os espaços com a velocidade quase da luz, permitindo-nos estar presente em toda parte para criar a renovação da humanidade. Ao evocarmos o bicentenário de nascimento do ínclito codificador, trazemos a alma dominada por emoções indescritíveis, por saber no teu atual hoje, como esteve naqueles dias em que transitou pelas ruas incomparáveis de Paris, levando o seu verbo às várias cidades, a Lyon, a Tours, as longas viagens, inclusive à Bélgica, para que o Espiritismo encontrasse o seu lugar ao sol para o qual nascera. Essa doutrina incomum que temos a honra de aqui estar vivendo, estudando, reflexionando nos últimos 4 dias. E para coroá-la, eu gostaria de referir-me a uma experiência pessoal, com a licença dos senhores. Eu me encontrava numa cidade famosa nos Estados Unidos da América do Norte. E havia terminado uma conferência com tradução, quando o meu anfitrião propôs-me fazer um lanche na residência de um casal americano que se estava deslumbrando pela proposta espírita. Aqueci, porquanto o casal já houvera concordado, e no momento aprazado dirigimos-nos à sua residência, uma grande mansão, e em ali chegando, fomos recepcionados com muito carinho, com nobreza, que de certo modo nos constrangeu. Mas procuramos estar em paz. E enquanto era realizado o serviço de lanche refinado, chamaram-me a atenção 2 jovens. Ele, um moço de 20 anos aproximadamente, forte, bíceps trabalhados, com tatuagem, com piercing, bordado do sol da sua cidade do oeste. E uma jovem que era uma deusa. Eu nunca vi, nesta encarnação em corpo físico, uma jovem de peregrina beleza quanto aquela. Esguia, de 1,75 m, 77 mais ou menos, loura, com os cabelos em trança, bordados de rosa, caindo sobre o ombro desnudo. E os 2 se olhavam, olhavam-se e sorriam. Eu fiquei encantado e disse de mim para comigo: Deus meu, até que enfim os namoros antigos estão voltando. Porque eu sou do tempo que se namorava primeiro com os olhos, depois com o toque, depois Deus é quem sabe. Mas eles se olhavam e sorriam. Os homens invariavelmente não somos curiosos, somos doentes. Porque a mulher que é curiosa encarrega-se de nos dar as informações a cada segundo, e os homens fingem que não estão interessados. Mas como eu não tinha mulher, eu vi-me obrigado a olhá-los. Ela olhava, sorria, ele respondia. E eu disse: Deus meu, ainda se ama nos Estados Unidos da América do Norte. Foi quando se me acercou a anfitrioa, olhou-me e perguntou: Senhor Franco, você está gostando dos meus filhos? Eu tive uma surpresa. E então redargui: ela é sua filha e ele é o seu genro? Não, não. Ambos são meus filhos. Ela deve ter percebido que eu tive alguma perplexidade, porque ele era bastante moreno e não podia ser tão queimado do sol assim. Então ela completou: bom, a cor dele vem do meu bisavô, que tinha preferências não ortodoxas. Então eu sorri: são lindos meus filhos. Eu depressa chamei o tradutor
para evitar um crime de má interpretação. Pedi-lhe que me socorresse. Ele chegou sorrindo e ela disse: gostaria de conhecer a história dos meus filhos? Por favor, senhora. Como vê, nós pertencemos a uma família abastada, disse-me a senhora. E meu filho é primogênito. Por 5 anos, ele foi o rei da nossa casa. 5 anos após, eu fiquei grávida. E ao dar-me conta, fiquei preocupada. Porquanto um filho, quando vem com este espaço distante do outro, naturalmente gera ciúme no primogênito. Preocupada, consultei o psicólogo. E ele disse-me: tranquilize-se, prepare-o mentalmente para que ele aceite o irmãozinho. Cheguei a casa, chamei Mark e disse-lhe: Mark, quero dizer-lhe que lhe vou dar de presente o irmão. Não quero. Oh, que maravilha! Mas é um presente que eu lhe quero dar. Mas eu não quero. Então não há problema, porque eu havia pensado em dar-lhe uma bola e também uma bola para ele. A bola eu quero, mas ele não. Foi a primeira reação. No dia seguinte falei-lhe do irmão que eu havia encomendado e que iria chegar daí possivelmente a 7 meses. E da sua dimensão de tempo e espaço, ele perguntou-me: mamãe, 7 meses é amanhã do outro amanhã? É, Mark. Amanhã, de amanhã, de amanhã, de amanhã até 7 meses. Não quero. No 4º mês, quando fiz a ultrassonografia e soube que era uma menina, cheguei em casa fascinada. Mark, o meu presente vai ser uma menina. Uma menina, mamãe. E aonde ela está? Está guardada aqui. Mamãe. E como é que ela respira? Por um tubo, Mark. Um tubo, mamãe. Ela está aí dentro. Está, meu filho. Eu poderia tocá-la? Pode, Mark. Peguei-lhe a mão, coloquei. Mamãe, aí dentro tem uma irmãzinha? Tem, Mark. No dia seguinte, mamãe, eu gostaria de tocar na minha irmãzinha. Ao 3º ou 4º dia, em breve, ele disse: mamãe, eu poderia cantar para ela? Pode, Mark. Ele fechou os olhos, colocou a mão e disse: você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Eu comovi-me. Meu filho de 5 anos era um poeta. E ele começou a trautear: você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. No 6º mês, no 8º mês, eu tive um problema. Fui levada de emergência para uma cesariana. Tomei anestesia geral porque o caso era muito grave. E quando eu despertei, o meu obstetra disse: senhora, a menina vai morrer. Ela teve anóxia cerebral. Está com problema de impulsos elétricos no coração. E os pulmões não amadureceram suficientemente. Pequenina, ela está na unidade de terapia intensiva em aparelhos, respirando artificialmente. Amanhã, nós pretendemos desligar os aparelhos. Como a senhora terá alta agora e poderá vê-la, volte amanhã, 1 hora antes de nós desligarmos. Eu fiquei chocada. Você é jovem, senhora. Daqui a 1 ano e meio, 2, você encomenda uma outra criança linda. Melhor que ela morra agora, porque ela irá ficar deficiente. Eu quero ver minha filha. Fui vê-la. Era uma boneca. Estava de lado, respirando com dificuldade pelo pulmotor. Os visores denotavam uma vida quase artificial. Saí dali transida de dor com meu marido. E quando chegamos a casa, Mark veio correndo: mamãe,
Meu sol, mamãe. Seu sol é um anoitecer, meu filho. Logo mais, o seu sol desaparecerá. Mamãe, meu sol está morrendo, Mark. É quase uma morta. Eu quero ver o meu sol. Não pode, meu filho. E ele chorou. No dia seguinte, quando meu marido e eu íamos, mamãe, leve-me para ver o meu sol. Meu filho, criança não entra na unidade de terapia intensiva. Eu não sei o que é, mas eu quero ver o meu sol. Eu vesti-o com uma roupa mais folgada para dar a impressão que ele tinha mais de 5 anos. Quase 6 ou mais. E quando chegamos à unidade de terapia que eu fui atravessando, a assistente social disse: senhora, criança não pode entrar. Ele pôs a mão nos quadris. E por que não? Eu venho ver o meu sol. A moça disse: olha, eu não estou vendo nada. Saiu. Adentramos-nos. Ele ficou ao lado do berço. Mamãe, ela, uma boneca. Mamãe, eu posso cantar para ela? Pode, Mark. Posso tocá-la? Pode, meu filho. Ele introduziu a mão até o coraçãozinho que estava com eletrodos. Fechou os olhos e começou a cantar bem baixinho. Você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Você é o meu sol. Eu sou. Ela tremeu. A enfermeira disse: uma convulsão. Mas então, com o esforço inaudito, pareceu mover-se. Eu fiquei arrebatada. E Mark, venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Ela fez um esforço, como se pudesse mover-se. E eu disse: cante, meu filho. Você é o meu sol. Eu sou um botão de rosa. Venha depressa aquecer-me para eu desabrochar. Ela moveu-se. A enfermeira disse: o coração está batendo regularmente. Foi buscar o médico. E cante mais, meu filho. Ele cantava. E quando o médico olhou, um milagre. Os ciclos cerebrais, os batimentos cardíacos. Que se passa? Ela está dormindo. Cante, Mark. E ele cantou. Cantou uma hora. E o médico disse: ela está dormindo, senhora. Não desligaremos os aparelhos. Saí com meu filho. No dia seguinte voltamos. Mark, cante mais. E ele cantou 30 dias. 50 dias. 58 dias. Quando minha filha teve alta, e trouxemos-la para casa. Então eu lhe dei o nome Sunshine, em homenagem ao sol. Aí está minha filha. Ela ouviu meu filho chamando-a. Ela conheceu a voz do meu filho que cantava para ela. Aí está o milagre do amor. O Espiritismo diz isto. Às vezes o Espírito reencarna-se, está no processo, arrepende-se, mas ele trouxe-a. É o nosso sol. E todos compartimos da mesma felicidade. Nós estávamos chorando. Eu olhei para Mark. Você ainda lembra da canção, Marco? Perguntei através do intérprete. Sim. Você poderia cantar para nós ouvirmos? Oh, sim. Ele estendeu o braço. Ela rodopiou. Ele acariciou-a, encostaram as cabeças. Ele fechou os olhos e começou a cantar com sua voz de barítono. Você é o meu sol. Não me deixe. Continue aquecendo-me. Eu sou uma rosa aberta
e não posso despetalar. Você é o meu sol. Eu olhei para o casal, saímos discretamente, e quando pegamos o carro, eu olhei a mansão iluminada, e a voz de Marc chegava até mim. Você é o meu sol. Não me abandone. Eu sou a rosa aberta. Aqueça-me para eu não despetalar. Ela possuía um sol. Mas nós possuímos o sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos dois sóis. Allan Kardec é o sol da nossa vida. Mas Jesus é o sol de primeira grandeza, a quem dizemos: aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol. E nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que, se contigo debatemo-nos da aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como vos disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês. Mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos,
não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos Espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz.